o poder de liderar sendo quem você realmente é. Você já sentiu que precisava ser alguém diferente para ser respeitado, ser aceita? Que precisava parecer mais forte, mais séria, mais perfeita, mais bem-sucedida, mais engraçada para que as pessoas reconhecessem o seu valor? Se a resposta é sim, você não está sozinha. Eu também já passei por isso e muitas pessoas também. Muitas pessoas passam a vida inteira usando máscaras. A máscara que tem que dar conta de tudo, máscara da perfeição, máscara que tem que ser forte, máscara de quem nunca erra, máscara de quem nunca sente medo. E o problema é que depois de muito tempo usando máscaras, nós começamos a esquecer quem realmente somos. E hoje eu quero falar sobre uma verdade libertadora para a sua vida. A autoridade, ela não nasce na perfeição. A autoridade nasce na autenticidade. Ora, o que é autoridade de verdade? Quando nós falamos em autoridade, muitas pessoas pensam em poder, cargos, reconhecimento, mas a verdadeira autoridade é outra coisa. Autoridade é coerência. É quando aquilo que você fala combina com tudo aquilo que você vive. É quando as pessoas olham para você e sentem a verdade, sentem a sua verdade. Porque as pessoas podem até admirar a perfeição, mas elas se conectam com a autenticidade. Ninguém se identifica com alguém que parece perfeito o tempo todo, mas se identifica com alguém real. Alguém que também enfrenta desafios, sente medo, tem defeitos e continua caminhando. Só que ninguém nasce usando máscaras. Uma criança não se preocupa em parecer perfeita, ela simplesmente é perfeita. Mas ao longo da vida vamos aprendendo algumas mensagens. Não chore, não demonstre fraqueza, não precisa. Você precisa ser forte, você precisa agradar, você precisa dar conta de tudo. E sem perceber, começamos a criar versões de nós mesmos para sermos aceitos. Criamos um personagem para a família, outro para o trabalho, outro para os relacionamentos, e de tanto representar papéis, começamos a acreditar que aquele personagem somos nós. Mas existe um problema gravíssimo. Tudo aquilo que é sustentado por uma máscara exige muito esforço, porque você precisa manter a imagem que você criou do personagem, precisa esconder partes de si, precisa controlar o tempo inteiro como será percebida, e isso é extremamente cansativo. Talvez o seu cansaço hoje não venha apenas do excesso de responsabilidades, talvez venha do excesso de personagens que você está tentando sustentar. E ao longo da vida nós vamos criando esses personagens de acordo com o círculo que a gente está. Talvez aprendemos que ser vulnerável é perigoso, talvez porque aprendemos que demonstrar emoções era sinal de fraqueza, talvez porque fomos ensinados que precisávamos agradar todo mundo. Então, começamos a usar essas máscaras. A máscara de quem está sempre bem, a máscara de quem nunca precisa de ajuda, a máscara de quem não sente dor, a máscara de quem está sempre no controle, a máscara de quem sempre está sorrindo, de quem sempre é otimista. Mas toda máscara tem um preço, e o preço é o afastamento de quem realmente somos. Quanto mais tentamos parecer algo que não somos, mais nos desconectamos da nossa essência. E aí a gente perde a nossa autenticidade. Por que tentamos ser perfeitos? Porque temos medo. Medo de sermos rejeitados, medo de não sermos suficientes, medo de decepcionar pessoas, medo de não sermos amados. Então tentamos compensar. Tentamos parecer mais fortes, mais competentes, mais bem-sucedidos, mais equilibrados. Mas a perfeição, ela é uma prisão, porque ela nos impede de sermos humanos. Ela nos impede de pedir ajuda quando precisamos, ela nos impede de descansar, ela nos impede de mostrar vulnerabilidade e muitas vezes ela nos impede até de criar conexões verdadeiras com outras pessoas. Porque as pessoas elas não se conectam com uma imagem perfeita, as pessoas se conectam com a verdade, com quem é de verdade. E aí vem o cansaço de sustentar os personagens. Uma das coisas mais cansativas da vida é tentar sustentar uma imagem que não é verdadeira.
Porque você precisa parecer forte, porque você precisa parecer perfeita, você precisa parecer que está tudo sob controle, mas ninguém consegue viver assim para sempre, todo dia, 24 horas. Uma hora o corpo pede descanso, uma hora as emoções aparecem, uma hora a verdade bate à porta, a ansiedade vem, a insônia bate, e é por isso que tantas pessoas elas vivem esgotadas emocionalmente. Não estão cansadas apenas pelas responsabilidades, estão cansadas de sustentar os personagens criados. E a vulnerabilidade ela não é fraqueza. Existe uma crença muito comum de que para ter autoridade precisamos esconder as nossas imperfeições. Mas eu acredito exatamente ao contrário. A vulnerabilidade, quando existe consciência e maturidade, gera conexão. As pessoas não se conectam porque você nunca caiu. Elas se conectam porque você caiu, aprendeu e teve a coragem de se levantar e mostrar e dar sua cara a tapa. Então, esse é o poder de ser humano. Pense nas pessoas que mais te inspiram. Provavelmente não são pessoas perfeitas. São pessoas verdadeiras, pessoas que compartilham aprendizados, que falam sobre as próprias dificuldades, as suas dores, que mostram a caminhada e não apenas o resultado. Porque existe algo muito poderoso em alguém que diz: eu também estou aprendendo. Eu também já tive medo. Eu também já me senti perdida. Isso não diminui a sua autoridade, não diminui a minha, não diminui a autoridade de ninguém. Isso aproxima, isso cria conexão, isso gera confiança. E a confiança é um dos pilares da verdadeira autoridade. Então, a autoridade é a coerência. É a maior autoridade que uma pessoa pode ter, é ela viver aquilo que ela ensina. Não é saber todas as respostas, não é nunca errar, não é parecer perfeita, é viver de forma coerente. Porque existe algo muito poderoso em uma pessoa que assume: eu ainda estou em um processo. Eu também tenho os meus desafios. Eu também continuo aprendendo. Isso não diminui a sua autoridade, isso humaniza a sua autoridade. Vou dar um exemplo. Eu, às vezes, tenho dificuldade com a minha dieta. E tá tudo bem, eu sempre falo sobre isso. Hoje eu saí, deslizei. Isso não vai diminuir a minha autoridade em cima disso. Pelo contrário, eu estou mostrando que às vezes tem dia que a gente vai estar esgotada mesmo. Tem dia que nós vamos estar mais emocionais. Tem dia que vai ter TPM. Nossa, preciso de um chocolatinho, estou mais ansiosa. E aí o que que a gente faz? A gente trabalha toda a regulação emocional, toda a regulação corporal para poder sair daquele estado. Mas pode bater a porta. A ansiedade ela pode bater. Tem dia que vai ter insônia. Então, o que você vai fazer? Não, eu sou perfeita, eu não tenho insônia, eu não tenho vontade de comer uma coisa diferente. Não, somos todos iguais. O que vai diferenciar são as ferramentas utilizadas. Quais as ferramentas que eu utilizo? Para sair da ansiedade, para poder sair da insônia, para poder conseguir dormir melhor. Utilizo frequência, eu utilizo exercícios de respiração, eu utilizo movimentos somáticos. A autoridade é coerência. A maior autoridade que uma pessoa pode ter é viver aquilo que ela ensina. Não é saber todas as respostas, não é nunca errar, não é parecer perfeita, é viver de forma coerente. Porque existe algo muito poderoso em uma pessoa que assume: eu ainda estou em processo. Eu também tenho desafios. Eu também continuo aprendendo. Isso não diminui a sua autoridade, isso humaniza a sua autoridade. O preço de viver para agradar é muito alto. Muitas máscaras surgem porque queremos ser aceitos, queremos pertencer, queremos ser admirados. Mas viver para agradar os outros tem um preço muito alto. Você deixa de viver para si mesma, silencia a própria voz, esconde partes de quem é e aos poucos perde a conexão consigo mesma. Nenhuma autoridade verdadeira nasce da necessidade de aprovação. Ela nasce do autoconhecimento, da autenticidade, da coragem de ser quem você é. Autoridade sem máscaras é liberdade.
Existe uma liberdade muito grande quando você para de tentar provar quem é. Você não precisa mais impressionar, não precisa mais competir, não precisa mais viver em função da aprovação dos outros. Você simplesmente vive de forma coerente com os seus valores. E isso é muito poderoso. Porque a verdadeira autoridade não nasce quando as pessoas acreditam na imagem que você criou. Ela nasce quando as pessoas percebem que você é a mesma pessoa em todos os lugares. Que existe verdade, que existe coerência, que existe autenticidade. Na minha opinião, essa é uma das maiores formas de liderança que existem. A verdadeira metamorfose, ela acontece quando você tira as suas máscaras, quando para de tentar ser quem os outros esperam, quando deixa de viver um personagem, quando entende que não precisa ser perfeita para ser valiosa, para ser uma pedra valiosa. Você só precisa ser inteira, porque existe uma força enorme em uma pessoa ter coragem de dizer: essa sou eu, com as minhas qualidades, com as minhas imperfeições, com as minhas cicatrizes, com as minhas histórias, com as minhas dores. E ainda assim, eu escolho me honrar. Eu escolho me honrar, eu me aceito, eu me amo como eu sou. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Quem você se tornou para ser aceita? Quais máscaras você usa para ser admirada? Quais partes de você ficaram escondidas ao longo do caminho? E quem você seria se não tivesse medo de mostrar quem realmente é? Talvez a sua próxima transformação não seja aprender algo novo, seja desaprender. Desaprender a necessidade de agradar, desaprender a necessidade de parecer perfeita, desaprender a necessidade de esconder quem você é, porque a autoridade mais bonita é a de alguém que encontrou coragem para viver sem máscaras. E essa, para mim, é uma das maiores expressões de uma verdadeira metamorfose.